Essa questão fornece um gráfico e uma tabela. O gráfico é visivelmente a representação de uma onda e, como o eixo horizontal representa o tempo, a única utilidade desse gráfico é fornecer o período da onda. O período pode ser obtido pela menor distância entre duas cristas sucessivas. A primeira crista aparece no instante t igual a 0 e a segunda crista no instante t igual a 1 vezes 10 a menos 16 segundos. Então, o período dessa onda é de 1 vezes 10 a menos 16 segundos. A tabela envolve frequências e a frequência é o inverso do período. F igual a 1 sobre t, F igual a 1 sobre 10 a menos 16, F igual a 10 a 16 Hz. Na tabela, F igual a 10 a 16 Hz corresponde ao ultravioleta. Resposta certa, alternativa C. A figura representa, num determinado instante, o valor em escala arbitrária do campo elétrico E associado a uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo ao longo do eixo X, correspondente a um raio de luz de cor laranja. Deu a velocidade da luz no vácuo e ele pede a frequência dessa luz em Hertz. O gráfico representa uma onda e o eixo horizontal representa a distância em 10 a menos 7 metros. A única utilidade desse gráfico é determinar o comprimento de onda dessa oscilação. O primeiro ponto de equilíbrio se dá na posição x igual a 1 vezes 10 a menos 7 metros. Depois de um vale e uma crista, o ponto de equilíbrio está na posição 7 vezes 10 a menos 7 metros. A distância entre esses dois pontos é o comprimento de onda 6 vezes 10 a menos 7 metros. Equação fundamental da ondulatória: V igual a lambda F. V, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, lambda, 6 vezes 10 a menos 7 metros, vezes a frequência. Fazendo-se os cálculos, F igual a meio vezes 10 a 15 Hz. Resposta certa, alternativa E. Uma tabela com cor, frequência e um gráfico com comprimento de onda. Quando adaptado à claridade, o olho humano é mais sensível a certas cores de luz do que a outras. Na figura é apresentado um gráfico da sensibilidade relativa do olho em função dos comprimentos de onda do espectro visível, dados em nanômetro. Considerando as cores correspondentes aos intervalos de frequência da tabela seguinte, assim como o valor de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo para a velocidade da luz, pode-se afirmar que a cor a qual o olho humano é mais sensível, qual é? Tem um gráfico. Eixo vertical, sensibilidade relativa. Eixo horizontal está dando lambdas em nanômetros. É fácil perceber que esse gráfico inicia por volta de 390 a 400 nanômetros, com sensibilidade relativa igual a zero. Aí essa tal dessa sensibilidade vai aumentando, atinge o seu valor máximo muito próximo do comprimento de onda de 540 nanômetros, depois volta a cair, atingindo de novo o valor zero para um comprimento de onda por volta de 690 nanômetros. O que a gente viu no gráfico é que a sensibilidade do olho é máxima para um comprimento de onda por volta de 540 nanômetros. V igual a lambda F. Velocidade da luz 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Comprimento de onda 540 nano, 540 vezes 10 a menos 9 metros. O que resta a ser descoberto é a frequência. E para isso vamos ter que fazer esse simpático cálculo. Então a gente encontrou a frequência a qual o olho humano é mais sensível. 5,5 vezes 10 a 14 Hz. É só consultar a tabela. 5,5 está entre 5,3 e 5,7. Então, a cor a qual o olho humano é mais sensível é o verde. Resposta certa, alternativa D. Volta para o gráfico. Observa como esse gráfico é simétrico. Lembrando do espectro da luz visível, que a gente viu em ordem crescente de frequência, e a ordem crescente de comprimento de onda é exatamente o inverso. Comparando o gráfico dado com o espectro das ondas eletromagnéticas na faixa do visível, a gente vê que o máximo da sensibilidade cai
no verde. Não precisaria ter feito cálculo nenhum para chegar nessa resposta. O esquema abaixo apresenta valores de frequência em 10 a 14 Hz e comprimento de onda em 10 a menos 7 metros. E a pergunta é: qual o valor do quociente y sobre x? Dentre todas as radiações do espectro visível, essa questão se refere apenas aos comprimentos de onda do verde e do vermelho. Equação fundamental da ondulatória: V igual a lambda vezes F. Para o verde, lambda é x vezes 10 a menos 7 metros, vezes a frequência, 5,6 vezes 10 a 14 metros. Para o vermelho, lambda é y vezes 10 a menos 7 metros, vezes a frequência, que é 4,8 vezes 10 a 14. Para ondas que se propagam no mesmo meio, as velocidades são as mesmas. A velocidade com que se propaga a radiação vermelha é igual à velocidade com que se propaga a radiação verde. Ou seja, y vezes 10 a menos 7 vezes 4,8 vezes 10 a 14 é igual a x vezes 10 a menos 7 vezes 5,6 vezes 10 a 14. Simplificando as potências de base 10, y vezes 4,8 é igual a x vezes 5,6. Y sobre x, 5,6 sobre 4,8. Simplificando, y sobre x é igual a 7 sextos, resposta alternativa D. Considere que, de forma simplificada, a resolução máxima de um microscópio óptico é igual ao comprimento de onda da luz incidente no objeto a ser observado. Observando a célula representada na figura abaixo e sabendo que o intervalo de frequência do espectro visível está compreendido entre 4 vezes 10 a 14 Hz e 7,5 vezes 10 a 14 Hz, a menor estrutura celular que se poderia observar nesse microscópio seria a resolução máxima desse microscópio, ou seja, a menor estrutura que se pode estudar, corresponde ao comprimento de onda da luz que está sendo utilizada para iluminar essa estrutura. Menor estrutura, menor comprimento de onda. Como o comprimento de onda e a frequência são duas grandezas inversamente proporcionais, o menor comprimento de onda corresponde àquela onda que tem maior frequência. Do espectro de frequência que foi citado, a frequência máxima é de 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Equação fundamental da ondulatória: V igual a lambda vezes F. V, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Lambda é o comprimento de onda mínimo que se deseja determinar e a frequência, que é a frequência máxima, é de 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Resultado: o comprimento de onda mínimo da luz do espectro visível é de 4 vezes 10 a menos 7 metros. A gente precisa desse comprimento de onda em nanômetro. Como o prefixo nano corresponde à potência 10 elevado a menos 9, esse lambda de 4 vezes 10 a menos 7 metros pode ser escrito como 400 vezes 10 a menos 9 metros, ou seja, o lambda mínimo é de 400 nanômetros. Observando a figura que foi dada, a menor estrutura que se pode observar é a mais próxima de 400 nanômetros. No caso, o retículo endoplasmático, que tem 420 nanômetros. Resposta certa, alternativa B. Uma onda eletromagnética propaga-se no ar com velocidade praticamente igual à da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, enquanto o som propaga-se no ar com velocidade aproximada de 330 metros por segundo. Deseja-se produzir uma onda audível, ou seja, um som, que se propague no ar com o mesmo comprimento de onda daquela onda utilizada para transmissões de rádio em frequência modulada, que é uma onda de 100 vezes 10 a sexta Hz de frequência. E ele quer saber qual a frequência da onda audível, qual a frequência do som. A onda eletromagnética no ar tem velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo e o som tem velocidade de 330 metros por segundo. Ele quer uma onda audível cujo comprimento de onda, lambda, seja o mesmo comprimento de onda da onda eletromagnética, lambda também. A onda eletromagnética tem frequência de 100 vezes 10 a sexta Hz e se deseja saber a frequência do som.
Equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F. Para a onda eletromagnética, V, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, lambda é o que você deseja saber, e a frequência 100 vezes 10 a sexta Hz, ou então 10 a oitava Hz. Resultado, o comprimento de onda tem que ser igual a 3 metros. Para onda sonora, para onda audível, V, 330 metros por segundo, o comprimento de onda é igual ao da onda eletromagnética, 3 metros, e a frequência é o que se deseja saber. Resultado, a frequência da onda audível vai ser de 110 Hz. Resposta alternativa A.